Bem-vindos ao Tomos Revelados, podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. No episódio de hoje, Atoleiro dos Homens Derretidos, uma aventura para RPGs de fantasia por Felipe Tuller e ilustrada por Álvaro Gonçalves. Nestas terras nojentas, há uma linha tênue entre a vitória e um atoleiro. Atoleiro dos Homens Derretidos é uma aventura facilmente adaptável para o seu jogo de fantasia preferido. Nessa masmorra, os jogadores adentram uma locação inundada por uma gosma mágica, exalando energia caótica. Quanto mais os personagens permanecem dentro da mansão, mais eles sofrem os efeitos inesperados dessa magia alienígena. Entre na masmorra se tiver coragem. Há tesouros e gosma à espreita. Mas principalmente gosma. Contém uma aventura completa de 22 páginas, um mapa de masmorra com 20 salas, diversos itens mágicos e bizarros, como a magnífica bandeja de força e a poderosa cabeça de Téridos, várias tabelas aleatórias com resultados estranhos e gosmentos. Visão geral. Tzork é uma esfera de vidro senciente, que nasceu de um acidente cósmico. Ele pertencia a um antigo feiticeiro cujo nome foi apagado da história por seu discípulo traiçoeiro, Téridos. Após matar seu mestre, ele reuniu uma legião de seguidores, mas sua arrogância causou sua ruína. Ao tentar transformar seus seguidores em demônios, usando Tzork como catalisador mágico, ele foi subjugado pelos poderes caóticos da esfera, que transformou todos eles em uma gosma derretida, de carne líquida. Desde então, Tzork tem atraído aventureiros imprudentes para o templo. Antes o covil de um glorioso culto, a mansão agora é uma vala comum de aventureiros derretidos, lembrando mais um pântano de gosma mágica. A gosma caótica. A substância gosmenta do pântano é composta de energia caótica que causa efeitos inesperados em quem toca nela. Note que a masmorra tem um fluxo constante de gosma que emana de Tzork, na sala 20, e flui até a entrada principal, na sala 1. A gosma se acumula até a altura dos tornozelos por toda a masmorra, a menos que indicado de outra forma. Cada jogador deve anotar seu valor de gosma em sua ficha de personagem. Os personagens dos jogadores começam a aventura com um valor de gosma igual a 0. E cada vez que um personagem do jogador entra em contato direto com a gosma, tocando-a com suas mãos nuas, etc., eles aumentam seu valor de gosma em 1. O mestre pode aumentar ainda mais o valor dependendo do nível de contato que o personagem do jogador teve com a gosma, por exemplo, nadar na gosma, cair nela, etc. O mestre deve narrar efeitos cosméticos estranhos conforme o valor de gosma de um personagem do jogador sobe, como cabelo caindo em tufos ou dentes crescendo em ângulos estranhos, etc. Teste de gosma caótica. Quando o resultado de uma rolagem de exploração for efeitos da gosma caótica, cada jogador deve fazer um teste de resistência contra magia com um modificador negativo igual ao seu valor de gosma atual. O personagem do jogador sofre o efeito baseado no resultado da tabela de teste de gosma das páginas 10 e 11. Salve, salve pessoal! Aqui é o Felipe, numa missão solo, trazendo para vocês um episódio muito especial para mim, falando sobre a minha nova aventura chamada O Atoleiro dos Homens Derretidos, ou em inglês, The Morass of the Melting Man. Esse é um episódio que eu vim aqui trazer para vocês um pouco do background, como foi criar essa masmorra, como foi fazer o design dessa aventura, quais ideias surgiram na hora de criar esse suplemento, a história de como ela foi feita. Então, ouvintes, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente à editora Caramelo Jogos por ter adotado essa aventura e ter lançado ela no formato físico. Vocês já podem adquirir ela em formato físico e digital no link que vai estar na descrição e vocês vão encontrar lá então essa nossa pequena zine dessa aventura que eu escrevi. Bem, antes de mais nada, Morass of the Melting Man é essa aventura que eu criei para participar da Game Jam do Navy 2ª edição. Então vamos por partes. Para você que não sabe o que é uma Game Jam. Game Jam é esse evento onde pessoas se reúnem num tempo determinado, normalmente um final de semana, alguns dias, para se juntar com o pessoal e criar um jogo juntos. Essa é a ideia da Game Jam, fazer esse exercício colaborativo para criar alguma coisa que tenha a ver com jogos.
é uma coisa muito comum no cenário dos jogos virtuais, onde a criação dos jogos é uma coisa um pouco mais complexa, depende não só de game designers, mas também de engenheiros de som, de ilustradores, de programadores. Então nessa Game Jam as pessoas se reúnem para juntar ali as suas habilidades e criar um jogo a partir de um tema qualquer, para ter um jogo pronto, jogável, naquele tempo determinado. E essa é uma prática muito bacana que foi se expandindo e foi sendo adotada também para as outras áreas dos jogos. Então você pode ver aí Game Jams com jogos de tabuleiro, com jogos de RPG. E essa plataforma itch.io, ela é um site específico para você criar jogos e subir esses jogos para a internet, e onde você pode vender esses jogos, criar textos dizendo como é que está sendo o desenvolvimento desses jogos. Então é um site bem bacana para encontrar, jogar e produzir o seu jogo, seja de videogame ou de outras mídias, e compartilhar isso então com a comunidade. E por mais que o itch.io seja primariamente um site para a criação de jogos de videogame, tem uma comunidade muito legal do RPG indie que se estabeleceu lá, do RPG de mesa, no caso. Então, o Nave segunda edição, esse RPG do youtuber Questing Beast, o Ben Milton, um cara dos Estados Unidos, que é muito famoso por ter criado o seu canal no YouTube chamado Questing Beast, onde ele faz reviews, resenhas de aventuras de RPG, fala sobre principalmente o cenário do RPG OSR, mas com a fama e com a criação da comunidade em volta do Questing Beast, o Ben Milton criou alguns sistemas de RPG que ficaram muito famosos, justamente também porque eles tinham essa noção de uma licença aberta. Eram jogos que você podia pegar e hackear, fazer modificações para criar o seu próprio jogo, criar aventuras em cima. Um dos primeiros que ele fez foi o Maze Rat, um RPG super simples, de 2 páginas. E aí teve também o RPG Knave, Knave, e que a sua primeira edição também era nessa pegada de um RPG bem simples, bem conciso, que nasceu como um hack da edição 0 do D&D. O Ben Milton conta que ele criou esse jogo para usar ele em mesas de RPG da escola. Até onde eu sei, o Ben Milton é um professor de escola de ensino fundamental, ou algo assim. Então, ele criou um RPG simples para jogar nesse estilo OSR, com pessoas que eram novatas, para criar um ambiente de um jogo rápido, fácil, simples de entender, que privilegiasse mais a criatividade e menos mecânicas crunch. Essas mecânicas aí com muitos pontos de contato, personagens muito complexos, com poderes de personagens muito complexos. Então, o Nave surgiu daí, e esse ano mesmo, 2024, o Nave lançou a sua segunda edição, um livro super completo, cheio de tabelas aleatórias, um prato cheio para você que gosta de jogos mais ferramentais, que vai te dar muitas tabelas aleatórias e trampolins para sua criatividade, com nomes de personagens, descrições de dungeon, e que ainda assim mantenha a sua compatibilidade com essa gramática dos jogos OSR ligados ao D&D. Você vai poder usar para jogar aventuras dos outros sistemas OSR e jogar as aventuras clássicas ao mesmo tempo. Então, um sistema simples, D20, rolagem ascendente, ou seja, uma rolagem onde você vai rolar um D20, somar algum modificador, somar um atributo e atingir um número alvo. Então, ele vai ser compatível com a terceira edição do D&D, com a quarta edição do D&D, quinta edição, todas essas edições do D&D, que é um D20 mais um modificador. Então, no lançamento do Nave segunda edição, o Ben Milton, o criador do Nave, lançou no itch.io uma Game Jam do Nave segunda edição focada em aventuras, para mobilizar a comunidade, criar materiais para esse jogo que estava surgindo. Então, ele criou essa Game Jam chamada Nave 2E Adventure Game Jam. Ou seja, traduzindo, Game Jam de aventuras para o Nave segunda edição. Sempre que você coloca uma Game Jam no ar no itch.io, você tem que colocar quando que essa Game Jam vai começar, até quando as pessoas podem enviar suas criações e os parâmetros para criar essas aventuras, que aí pode ser o que o criador da Jam quiser. Então essa Jam, ela foi focada em aventuras, mas aventuras que fossem bem escritas, que tivessem uma alta usabilidade, que fossem fáceis para serem utilizadas sem muita preparação e que fosse divertida para ser jogada no estilo OSR. Então, dentro desses 3 critérios, os jogos iam ser avaliados pelos próprios participantes dessa Game Jam, que iam ler e avaliar as aventuras dos outros participantes, e no final, então, o Ben Milton, o organizador da Game Jam, iria fazer a sua avaliação final e fazer uma divulgação dessas aventuras no seu canal no YouTube, além de um prêmio para as 3 aventuras mais bem pontuadas, mais bem avaliadas nessa Game Jam. Então foi um processo super divertido, criou-se um canal no Discord da Game Jam, as pessoas que estavam participando entravam lá, batiam um papo sobre as suas criações,
compartilhavam ferramentas de como criar essas aventuras, sugeriam fontes para a criação dos documentos, fontes que fossem compatíveis com o design do próprio Nave. E lá também se organizou, depois que a Game Jam acabou, um pacote de todas essas aventuras que as pessoas conseguiram criar para serem vendidas de forma completa e com desconto no site Drive-Thru RPG. Então, além de você poder baixar, comprar e adquirir essas aventuras individualmente no itch.io de cada um desses criadores, criou-se também um bundle, uma coleção dessas aventuras, de quem conseguiu subir as aventuras para o site Drive-Thru RPG. Tem algumas questões logísticas e burocráticas do próprio site que dificultou alguns criadores, mas a gente conseguiu reunir bastante gente e lançar esse pacote em que você poderia, então, adquirir as aventuras por um preço promocional. Tudo isso, então, só para exemplificar como que essa criação de jogos para Game Jams é muito interessante e que vocês aí que estão começando ou que gostariam de participar de algum tipo de atividade de criação de jogos, não sabem muito por onde começar, o que fazer, uma Game Jam de algum sistema que te interesse, provavelmente é uma boa oportunidade para você começar. Inclusive, aqui já deixo também um grande agradecimento ao Diogo Nogueira, criador do Primal Quest, criador do sistema Espadas Afiadas, Feitiços Sinistros, que alguns anos atrás, em 2022, se bem me lembro, criou uma Game Jam, que foi onde eu iniciei as minhas criações de RPG. Foi na Game Jam do Primal Quest, chamada Primal Jam 2022. Em que na época eu criei uma coisa super simples, um manualzinho de algumas pequenas aventuras e encontros aleatórios para esse sistema do Primal Quest, que é um sistema muito legal por si só, que vocês podem baixar a versão dele gratuita no itch.io do Diogo Nogueira, vou deixar o link na descrição para vocês. Mas, então, vocês percebem que essas Game Jams são muito legais justamente por isso. Você coloca um prazo para as criações estarem prontas, junto com uma temática específica, guidelines específicas, o que faz com que as pessoas que participem pensem, beleza, então eu tenho até dia tal para fazer, você começa a se planejar, o que você vai escrever, como você vai escrever, e o mais interessante é justamente que a Game Jam não tem essa proposta de necessariamente criar um produto que seja 100% profissional, 100% criado para venda e para distribuição mercadológica. Game Jam é mais um exercício de design, que muitas vezes é um exercício coletivo entre as pessoas que estão participando. Então a Game Jam é uma ótima forma de colocar seus pezinhos na água do game design, eu recomendo bastante. E para mim foi muito importante entrar nesse mundo das Game Jams, principalmente nessa última Game Jam que me deu a oportunidade de criar essa aventura que eu vim aqui apresentar um pouco melhor para vocês. A Game Jam do Nave 2ª edição teve 117 criações. Foram enviadas 117 novas aventuras criadas para essa Game Jam, ou melhor, aventuras inéditas criadas no período onde essa Game Jam estava aberta. E se vocês entrarem no link da Game Jam, vocês vão poder ver essas submissões e as avaliações que essas aventuras tiveram. Muitas delas, inclusive, são de graça para baixar, e caso você entenda um pouquinho de inglês, você vai poder baixar e jogar essas aventuras de graça. Se você é um ouvinte dos Tomos Revelados e acompanha a gente nas redes sociais, vocês viram que a nossa aventura, O Atoleiro dos Homens Derretidos, ficou de graça por um bom tempo, quase um mês de graça no nosso itch.io, e agora, finalmente, então, lançamos ela em formato físico e digital na Caramelo Jogos, que vocês vão poder comprar e receber na sua casa o livretinho que a gente criou com tanto carinho. Mas então, sobre a aventura. Na primeira parte do episódio, nós falamos um pouquinho do que seria essa aventura. Vocês ouviram a gente falando da visão geral da aventura. A gente leu um trechinho do próprio documento, que falava um pouco do lore e de uma das mecânicas centrais dessa aventura, que seria a ideia dessa gosma caótica que causa mutações. Essa aventura, Atoleiro dos Homens Derretidos, foi feita pensando em questões que nós discutimos aqui nos Tomos Revelados com o passar do tempo, e nessa ideia de que uma boa aventura de RPG, OSR principalmente, ela trata da modificação e do impacto sobre a ficha de personagem, o impacto sobre o personagem do jogador, e como que jogos OSR e NSR também trabalham nessa chave da narrativa estranha, ou em inglês, Weird Fiction. E essa aventura é um prato cheio para você que, como eu, acha esse tema interessante. A capa, vocês podem ver a ilustração do Álvaro Gonçalves, ou para quem segue ele nas redes sociais, o @RamosPresunto. Vocês veem então dois personagens, um guerreiro derretido, ou melhor, sendo derretido, com suas pernas derretendo, virando gosma, enquanto uma feiticeira no plano de trás segura uma tocha e vê essa cena acontecendo.
Lado esquerdo da capa, vocês conseguem ver um globo brilhante derretendo as coisas que estão à sua volta e rodeando toda essa cena maravilhosamente bem ilustrada pelo Álvaro. Vocês veem uma gosma com ossos, olhos, caindo sobre a cena central. Um estilo que me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu vi lá na página do Instagram do Álvaro, porque eu sou muito fã desse contraste preto e branco, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver que o Álvaro é um mestre, não tem outro jeito de definir, um grande mestre mesmo, dessa composição preto e branco com alto contraste, que era uma coisa que eu queria trazer para essa aventura. Então, como a capa já indica, essa é uma aventura que tem o tema da gosma como algo central. De cara, eu já pensei que eu queria trabalhar essa ideia de um local inundado, um local onde estar nele fosse algo desafiador. Aqui, novamente, eu tenho que prestar um agradecimento especial para o Diogo Nogueira e para uma loja local chamada Game of Board, onde ocorreu, há um tempo atrás, uma iniciativa muito legal que infelizmente não foi para frente, mas que era uma espécie de oficina organizada pelo próprio Diogo Nogueira de game design. E nesse primeiro e único evento que houve aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma dinâmica bem bacana, onde a gente montava ideias de aventuras de RPG preenchendo certas lacunas. Por exemplo, uma coisa para desafiar os jogadores. E nesse dia eu tive uma ideia que eu lembro de ter sido muito bem recebida pelos participantes dessa atividade, que foi uma masmorra que na época, se bem me lembro, na verdade eram goblins derretendo através de lava. Então essa ideia ficou muito na minha cabeça, inconscientemente até, de goblins derretidos e de um local que estava derretendo e que estava se autodestruindo. Vocês percebem então que minha ideia inicial era mais uma masmorra de lava, uma coisa literalmente derretendo, esquentando, uma coisa que também me impactou muito na infância. O primeiro jogo que eu adquiri pro meu Super Nintendo, quando eu era criança, que foi o Super Metroid, em que tinha essas áreas do mapa que eram áreas quentes. Áreas que, se a personagem principal entrasse, ela começava a perder vida constantemente. Que lá no Super Metroid você podia driblar isso vestindo uma armadura especial que continha o calor, que impedia o calor de causar dano. Então uma armadura resistente a calor. Essa experiência me marcou muito, porque foi uma quebra total do ritmo de jogo que você tinha no resto do Super Metroid. Enquanto todo o resto do mapa você conseguia andar normalmente, aquele era o único lugar onde simplesmente estar nele era um perigo. E eu quis resgatar um pouco dessa ideia nessa aventura. E é claro, gente, que quando eu digo que eu trouxe essas ideias daqui e dali, eu tenho que admitir que na verdade é um pouco um processo de tentar lembrar de onde vem. É um processo de reflexão que eu tô fazendo aqui agora, percebendo a posteriori, ou seja, depois de feito aqui a aventura, que estão me vindo. Eu consigo traçar retroativamente de onde estão vindo essas ideias. A gente teve bem pouco tempo para criar essa aventura, dados os limites da Jam, que a gente já mencionou. Mas seja como for, então, eu queria uma masmorra que causasse um impacto simplesmente pela presença. Vocês que jogam jogos OSR sabem que o tempo, a contagem de tempo especificamente, é uma noção muito importante no estilo de exploração que esses sistemas usados querem criar. Se num Old School Essentials você precisa contabilizar os turnos de exploração, isso quer dizer que o tempo tem algum impacto. Lá no Old School Essentials e em outros sistemas, a passagem do tempo cria rolagens de encontros aleatórios. Na minha aventura Atoleiro dos Homens Derretidos, além de encontros aleatórios, eu quis então atribuir essa passagem do tempo aos efeitos caóticos de uma gosma que iria afetar os personagens que estivessem naquela região. Então, quanto mais tempo você permanece nessa masmorra, maiores são as chances de você ser afetado por algo que o seu personagem não tem controle. Então, o simples fato de estar aqui é uma escolha importante. Seja lá o que você estiver fazendo dentro dessa masmorra, vai ter consequências, porque estar aqui parado ou não vai causar mutações no seu personagem. Dentro da mecânica da masmorra, isso está atrelado então às rolagens de exploração. A versão que vocês têm disponível em português é uma versão adaptada para ser uma aventura System Agnostic. Em português, uma aventura adaptável para qualquer sistema, agnóstica de sistema. Mas, se você olhar atentamente na nossa página 8 da aventura, vocês vão conseguir ver que na parte de explorando a masmorra, as rolagens de exploração é uma adaptação direta do sistema de exploração do Nave 2ª edição, onde a cada 10 minutos dentro do jogo, ou no final de cada turno de exploração, você vai rolar um D6 e uma dessas 6 coisas vai acontecer. Se você rolar o número 1 no D6, você vai ter um encontro aleatório. E aí temos nessa mesma página 8 uma seleção de 8 encontros aleatórios que tem a ver com essa masmorra. No número 2 do D6, um efeito de fadiga vai ser ativado, fazendo com que os personagens necessitem descansar no próximo turno de exploração. Então, além desses efeitos padrões, o Nave tinha uma rolagem chamada de
Delve Shift, mudança na exploração. E era uma coisa bem aberta lá no sistema do Navy 2ª edição. Normalmente são mudanças no ambiente, lufadas de vento que tomam a masmorra, o ambiente que era quente se torna frio. E aqui eu quis então tornar algo bem específico e bem ligado ao que seria a experiência de estar navegando por entre essa gosma caótica. Então, se você rolar um número 4 no seu D6 de rolagem de exploração, você vai ter que fazer uma salvaguarda contra a gosma caótica, que nos termos do jogo significa fazer uma rolagem de resistência, uma rolagem de atributo, da melhor maneira que o seu sistema tratar isso. E aí, quanto menor você rolar nesse teste, mais bizarros, estranhos e perigosos vão ser os efeitos desse teste de gosma caótica. Isso significa que o seu personagem, ao rolar baixo nesse teste de gosma, está sendo afetado negativamente pela gosma. E os efeitos variam. Por exemplo, se você rolar um 2 no teste de gosma caótica, suas mãos se tornam pombos até o próximo turno de exploração, onde você vai precisar fazer um novo teste. Se você cuidar bem das suas pombas, as pombas voltam e se tornam sua mão novamente. Então, esses efeitos estranhos e esquisitos é o que vai nortear a exploração da nossa masmorra. Um outro aspecto importante dessa masmorra é o aspecto de facções. A masmorra Atoleiro dos Homens Derretidos é basicamente um local sem dono, um local em disputa. Dado que a masmorra é um local em disputa, a entrada dos jogadores nesse ambiente vai causar um desbalanceamento. Os jogadores vão ser colocados no meio dessa treta entre esses diversos grupos que estão disputando o controle desse espaço. E quem são esses grupos? Começando com o culto dos Homens Derretidos, que dá nome à aventura. Os Homens Derretidos é uma facção que está aqui como os causadores desse problema da aventura. A ideia é que um feiticeiro trouxe ao mundo esse objeto que emana essa energia caótica, esse globo de vidro chamado Tzork. Mas o ponto é que o seu discípulo Téredos pegou esse globo e tentou utilizar ele como um catalisador de magia, que deu muito errado, transformou ele e os outros cultistas em personagens mutados, derretidos e estranhos. Então, o culto dos Homens Derretidos está aqui para tentar pegar o globo de vidro Tzork de volta e usar ele como um catalisador de seus poderes mágicos e praticar a feitiçaria caótica. A segunda facção é uma facção de aventureiros, exploradores de masmorra, assim como os personagens. São os colecionadores de coisas curiosas, que, como o próprio nome diz, são aventureiros que são especializados em buscar itens mágicos e itens estranhos. Nessa aventura, os jogadores vão poder interagir com esses personagens e, assim como os cultistas, tratar eles como possíveis aliados ou possíveis rivais. Eu não vou dar muitas descrições específicas de cada uma dessas facções, porque eu acho que é interessante que você, quando adquirir essa aventura, leia por si mesmo, leia as descrições das salas onde esses personagens estão, e crie também na sua cabeça, a partir da sua imaginação e da sua interpretação dessas descrições, o que são essas pessoas e como elas podem ser usadas no jogo. Mas bem, para finalizar, temos a terceira facção, que são os Goblins Gosmentos. Diz a descrição do livro que, através de uma seleção não natural, eles sofreram mutações mágicas que transformaram seus olhos em globos luminosos e sua pele em uma gosma grudenta que escorre eternamente, fazendo então eles serem capazes de escalar paredes, escalar o teto. São Goblins Gosmentos que foram atraídos para essa masmorra através do poder mágico de Tzork. Aqui, inclusive, cabe dizer que tem um pequeno easter egg para vocês que são jogadores de Magic the Gathering, porque eu faço uma menção a um flavor text, a um texto de descrição de uma das cartas de quando eu comecei a jogar o Magic the Gathering, que se chama Ritual da Pedra Luz, que também foi uma das inspirações centrais dessa masmorra. A carta de Magic Ritual da Pedra Luz é uma carta que mostra vários goblins estendendo suas mãos em direção a uma pedra vermelha brilhante, e a descrição da carta diz o seguinte: magos lutaram pela pedra para tentarem se aproveitar de seu poder. Os goblins lutam pela pedra porque ela brilha. Como vocês podem perceber, a descrição dessa carta também fala um pouco de como são utilizadas as facções nessa minha aventura. Magos de um lado, querendo o poder de um objeto mágico, goblins de um outro sendo atraídos por esse mesmo objeto com objetivos diametralmente opostos. Salve, pessoal! Aqui é o Felipe da edição, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/moiragames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Com R$5 por mês, vocês têm acesso a todos os nossos jogos, inclusive a nossa nova versão do Atoleiro dos Homens Derretidos e todos os futuros lançamentos da Moira Games.
E de quebra, você ainda desbloqueia algumas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no nosso Discord, acesso antecipado aos episódios de Tomos Revelados e acesso também aos nossos episódios dos Tomos Secretos, disponíveis apenas para assinantes. E se você não consegue nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Bom, essa aventura também traz para vocês ganchos de aventuras que servem para colocar os jogadores no mindset da aventura, ou seja, tentar responder a pergunta que é: por que os personagens dos jogadores estão aqui nessa masmorra estranha? Será que eles estão aqui para tentar recuperar o item mágico? Será que eles estão aqui para pegar os objetos valiosos que sabe-se que tem aqui dentro? Será que eles estão aqui numa missão de resgate atrás de um dos aventureiros, membros do coletivo dos colecionadores de coisas curiosas? Ganchos de aventura são formas interessantes de gerar conexões lógicas dos personagens e dos próprios donos daqueles personagens do jogo com a aventura em si, para que você não tenha aquele momento de se perguntar: ok, mas por que a gente está aqui nesse lugar horroroso? Esses ganchos, como sempre, são apenas sugestões e servem não necessariamente como algo que você vai ter que usar para jogar essa aventura, mas podem ser usados como ideias, sugestões para guiar a sua imaginação do porquê que esses personagens vão estar aqui. O importante é que com isso, é que você coloque seus jogadores para pensar: ok, por que estamos nesse lugar terrível? O que eu quero fazer aqui dentro e qual é o meu objetivo? Um objetivo bem altruísta, por exemplo, poderia ser acabar com o vazamento de gosma. Se essa é uma mansão que está exalando gosma caótica sem parar, o que vai ser da região se essa gosma começar a se espalhar para outros locais? Cabe então aos seus jogadores decidirem ou rolarem na tabela para criar esses ganchos e essas conexões entre os seus personagens e a aventura que a gente vai jogar. Sobre a masmorra, pessoal. A masmorra, como eu disse, é uma mansão. É uma mansão que era utilizada por um culto e que no meio de seus experimentos acabou sendo destruída e afetada por essa gosma caótica. A ideia é que essas 20 salas da masmorra, além de estarem tomadas por essa gosma que vai colocar pressão nos jogadores para avançarem e não ficarem muito tempo lá dentro, também vão dar a eles oportunidades de exercitar o que a galera da OSR gosta de dizer, que é a agência do jogador. Fazer escolhas interessantes e encontrar coisas curiosas. Essa aventura, ela não é uma aventura que visa criar uma história linear, que você vai aprender a história dessa masmorra conforme você vai avançando as salas, mas uma aventura que, como a gente diz lá na página 22, é uma aventura em aberta, open-ended em inglês, que ela está intencionalmente dando para você um ambiente para ser explorado e a partir da exploração desse ambiente, a narrativa vai ser criada, a partir da interação dos personagens com esses ambientes, com as escolhas que eles fizerem. Eles vão salvar os NPCs que estão presos nesse local? Será que eles vão destruir essa masmorra? Será que eles pretendem limpar essa masmorra para pegar a masmorra para si? Essas respostas elas vão ser respondidas conforme o jogo avança e conforme as ações dos jogadores vão interagindo com cada um desses encontros, dessas salas. Ao longo da descrição das salas, uma coisa de layout que a gente pensou, inspirado também nos próprios jogos do Ben Milton, é que cada folha da aventura, ou seja, a cada 2 páginas, vocês vão ter um recorte do mapa no canto superior esquerdo, da página mais à esquerda, para facilitar na hora de jogar e fazer com que vocês não tenham que ficar folheando de volta para o mapa completo da página 4. Ao invés disso, então, se você estiver na página 14, você vai conseguir ver as salas 7, 8 e 9 no mapa com uma cor ressaltada para você ver onde ela está localizada nessa masmorra, quais são as salas adjacentes, sem precisar fazer muito esforço. Essa modificação foi uma coisa que eu fiz na versão 2.0 dessa aventura, que é a versão que vocês têm em mãos, caso vocês tenham adquirido a aventura pela Caramelo. Uma outra coisa que não mencionei dessa Game Jam do Nave 2ª edição é que ela tinha um limite de páginas, um limite de 20 páginas, se não me engano. Então muitas dessas coisas que eu visualizei para a aventura pronta acabaram não entrando por questões de tempo e por questões de espaço mesmo. Essa sendo uma delas, esses recortes do mapa a cada página. Essa segunda versão, então, ela foi feita para otimizar um pouco esse livreto como um objeto de jogo, para facilitar que você pegue ele fisicamente e que folhear essas páginas te ajude a encontrar o que você precisa naquele momento que você estiver mestrando. Da mesma forma, a versão digital, ela tem alguns hiperlinks, ou seja, aqueles atalhos que clicando faz você saltar de uma parte para outra do PDF.
Sempre que você encontrar um texto que diz a sala e o seu número, você vai poder clicar e avançar para aquela parte do texto onde está a sala. Por exemplo, no apêndice dos itens mágicos, na página 21, cada item mágico da masmorra tem a indicação da sala onde ela se encontra. Então, a bandeja de força da sala 4.1 tem um hiperlink que faz você ir da página 20 diretamente para a sala onde ela está, 4.1, na página 13. Da mesma forma, enquanto você estiver na página 13, se você clicar no nome sublinhado bandeja de força, você é jogado de novo para o apêndice, onde está a descrição desse item mágico. Uma outra coisa interessante da gente ressaltar sobre essa aventura foi essa tentativa de criar a sensação de caos através das tabelas aleatórias. Essa sensação vai ser exemplificada da melhor maneira através do teste de gosma da tabela da página 10 e 11, onde o resultado do seu teste contra essa gosma vai determinar o efeito que você sofre. Como eu mencionei, quanto mais baixa for essa rolagem, piores vão ser os efeitos, só que quanto maior for a sua rolagem, melhor vai ser o efeito. Então essa gosma caótica ela pode causar efeitos positivos e permanentes no seu personagem, como por exemplo a aquisição de poderes mágicos permanentes ou poderes mágicos permanentes para suas armas e objetos. E ouvintes atentos devem ter percebido que o teste de gosma caótica é afetado pelo seu nível de gosma, algo que pode subir ao longo da aventura de acordo com o tipo de ação que os jogadores foram tendo ao longo da masmorra. A masmorra, afinal de contas, também tem alguns encontros e eventos que vão tentar trazer essa gosma até os jogadores. Então até os jogadores mais cuidadosos podem sofrer os efeitos da gosma se eles não tiverem cuidado. Armadilhas, monstros e coisas desse tipo podem manchar o seu personagem com essa gosma caótica. E conforme essa gosma vai grudando no personagem, conforme o seu nível de gosma vai subindo, maior é a chance do seu teste ser um evento negativo. E por isso, temos na tabela de teste de gosma caótica resultados negativos. Os resultados de 0 a -4 têm efeitos negativos bem perigosos. Inclusive, o seu personagem pode morrer caso esse teste seja um número muito baixo. E eu, propositalmente, coloquei esses efeitos nos níveis negativos, porque eu pensei que seria um pouco injusto se o primeiro teste que você pudesse rolar fosse um resultado mortal. Então, uma nota importante de design aqui é que os resultados muito negativos que causam a morte dos personagens só podem ser obtidos caso o seu personagem já tenha alguns pontos de gosma e ainda assim seja muito mal sucedido em sua rolagem. Porém, eles estão aqui, é possível você morrer simplesmente num teste de gosma. Em todos os outros casos, a ideia é que esses efeitos causem uma chacoalhada no jogo e que cada uma dessas rolagens traga novos elementos para a narrativa e novos efeitos no seu personagem que sejam divertidos, estranhos ou até mesmo instigantes. Além da tabela dos efeitos da gosma caótica, eu destacaria também a sala 11, que é a sala do pomar. Sem muitos spoilers, a gente poderia dizer que essa também é uma das salas mais importantes na construção dessa ideia de uma fantasia estranha. Na sala desse pomar, tem frutas com efeitos estranhos que vão afetar os personagens que interagirem com essas frutas. Alguns deles são negativos, outros não, e outros são meramente visuais ou estéticos. Essas frutas também são itens raros, e é uma das coisas que eu quis explorar também nessa masmorra desde o início, que era colocar tesouros nela que não fossem objetos simples, mas algo que pudesse se deteriorar. Não é uma coisa que eu explorei tão a fundo, é uma coisa que inclusive eu pretendo explorar em outros módulos de aventura, mas a ideia de que o tesouro é algo que está se deteriorando com o passar do tempo e que em algum momento você vai poder usar esse tesouro e consumir ele ao invés de vendê-lo. Então, os jogadores aqui têm uma opção entre usar essas frutas ou guardar elas para serem vendidas como loot, como tesouro, no final da aventura. Os itens mágicos em si também trazem muito essa ideia de imprevisibilidade. O Atoleiro dos Homens Derretidos é uma aventura que propositalmente tem muitos itens mágicos, mas que nem todos eles são muito úteis. Os personagens vão ter que quebrar um pouco a cabeça para tentar tirar desses itens mágicos um uso criativo e benéfico. Então os itens mágicos aqui não são necessariamente espadas mágicas que vão causar mais dano, mas coisas como bandejas de prata que fazem efeitos mágicos, flechas que causam efeitos mágicos inesperados, itens que não são o que parecem. Então, coisas que estão aqui sendo projetadas para que os jogadores tragam para o jogo uma ferramenta de expressão do seu personagem. Os itens mágicos estão aqui menos para deixar os personagens mais fortes, mais poderosos. É claro que itens mágicos dão essa abertura, mas esses itens mágicos estão aqui para abrirem novas possibilidades de ação do seu personagem. Tornar seu personagem único através de um item único que vai fazer um efeito estranho e fora da curva. E por último, nesse quesito de fantasia estranha e de itens mágicos e efeitos caóticos, a gente não poderia deixar de falar do vilão, entre aspas, dessa aventura, ou do chefe final, caso você queira chamar assim, que é o Globo de Vidro Tzork. O Globo de Vidro Tzork é o item mágico que emana essa energia caótica.
É um item mágico inteligente que fala através de telepatia com os personagens que estiverem próximos de si. No Navy segunda edição, a magia divina, ela trabalha através da noção de relíquias. As relíquias são como se fossem símbolos sagrados das outras edições do D&D e de outros jogos de fantasia. A ideia inicial para essa aventura, enquanto uma aventura de Navy segunda edição, é que esse globo de vidro fosse ao mesmo tempo um item mágico capaz de dar poderes aos jogadores, mas que também canalizasse energia divina, como se fosse um patrono do Warlock da quinta edição, caso você tenha familiaridade com esse sistema. Só que é um NPC/item que está interessado em ser servido. Então a gente poderia inclusive tratar ele como se fosse uma própria facção, uma quarta facção. Um personagem que está tentando lutar contra a dominação das outras facções sobre si. E esse pode ser um elemento interessante de gameplay e de roleplay para ser explorado durante a aventura. Mas, no ponto que toca o tema da fantasia estranha, além de um item mágico falante, Zork também traz uma tabela aleatória interessante, ao meu ver. Ele em si, a presença dele, causa efeitos caóticos. Novamente, essa é uma coisa que eu não vou dar o spoiler para vocês, mas basta dizer que também tem uma tabela de efeitos aleatórios atrelada à presença desse item, causa um impacto na feitiçaria, além dele mesmo ter feitiços e efeitos mágicos próprios. Uma outra curiosidade sobre essa aventura, que também foi uma dessas ideias iniciais, é que esse vilão, Zork, esse item mágico/NPC que domina essa região, é baseado em um personagem que também é um globo sentiente de um filme chamado Heavy Metal. Heavy Metal é um filme de animação dos anos 80, de 1981, e esse filme é uma coleção de várias histórias de ficção científica e fantasia retiradas da revista com o mesmo nome, Heavy Metal Magazine, que existia desde o final dos anos 70. E esse foi um filme que me marcou muito na infância pelo seu efeito gráfico, porque esse vilão, Loc-Nar, um globo sentiente auto-intitulado como a soma de todas as maldades, foi então uma inspiração bem forte e bem direta para essa aventura. Um outro elemento estranho, marcante, que vocês podem ver já na contracapa da aventura, é um outro item mágico, que é a cabeça de Téridos. O feiticeiro, líder dos cultistas dessa masmorra, é simplesmente uma cabeça falante, colocada num jarro e derretendo, mas que ainda contém poderes mágicos. Vocês vão poder ver a descrição dessa cabeça do Téridos com mais detalhes na página 20 da aventura, além de, claro, um NPC também, que vocês podem interagir se vocês acharem ela no meio da masmorra. E para fechar, a última coisa sobre essa aventura é que eu resolvi escrever, nessa versão 2.0, uma espécie de apêndice chamado Finalizando a Masmorra, onde eu explico um pouco a ideia de uma masmorra enquanto um espaço de exploração, algo que em inglês as pessoas chamam de Site-Based Adventure, aventura baseada em locação, em comparação a aventuras que são baseadas em uma narrativa. A ideia então dessa masmorra, resumindo, seria que vocês vão explorar um espaço misterioso, onde vários NPCs e várias salas têm alguma explicação do que elas são, mas nunca vai ter uma explicação completamente fechada de quem são aqueles NPCs, por que eles estão ali, e essas são lacunas deixadas de propósito para que você, enquanto jogador, enquanto mestre, preencha conforme você jogue, você ir completando a história de fundo do seu personagem, para você conectar com outros pontos do lore da sua campanha, ou até mesmo servir como um iniciador de alguma outra aventura ou de alguma outra ideia. Eu deixo então nessa última página 22 uma indicação de algumas perguntas que você poderia se fazer enquanto joga e que poderia também guiar você a algum tipo de resposta interessante para tornar o seu jogo ainda mais vivo e ainda mais misterioso. Pessoal, com isso, terminamos então o nosso episódio. Agradeço imensamente a todos vocês que acompanham os Tomos Revelados e que estiveram aqui com a gente durante esse ano de 2024. Caso esse seja seu primeiro episódio, faço um convite aí a você que ouça os episódios passados, que vão também completar muitas dessas coisas que eu falei aqui hoje. Muitas dessas noções de game design que foram utilizadas aqui foram baseadas em muitas coisas que a gente descreveu e discutiu em outros episódios do podcast. Mais uma vez, deixo aqui um agradecimento especial ao meu parceiro Álvaro Gonçalves, o @RamosPresunto no Instagram, que criou as artes maravilhosas sem as quais essa aventura não teria nem metade da graça. Deixo um agradecimento também muito especial aos amigos que fizeram a revisão dessa aventura, o Arthur Marques, o Vitor Machado, a Jessie Tatu, que além de revisora também foi uma das playtesters do jogo, aos amigos Bruno Kenshin, Henrique Felipe, Túlio Maia e também ao nosso grande parceiro, meu grande amigo Miguel Mink Deente, que além de playtester também é o nosso co-host do podcast, que também esteve presente aqui durante todo esse processo de aprendizado e de discussão dos Tomos Revelados e que poderíamos dizer até que é um dos coautores dessa aventura comigo, pelo menos em espírito, já que nenhuma dessas discussões teria avançado tanto sem a presença dele aqui nos Tomos Revelados. Então um grande abraço pro Mink Deente.
E por último, e não menos importante, um grande abraço para você que esteve aqui com a gente ouvindo esse episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação da aventura Atoleiro dos Homens Derretidos. Confiram lá a aventura no site da Caramelo Jogos. Caso vocês venham a jogar essa aventura, marquem a gente lá nas redes sociais, @moira_games no Instagram. Eu também tô no Blue Sky em @felipetuller.bsky.social. E caso vocês queiram adquirir essa e outras aventuras da Moira Games de forma digital, vocês também podem conferir o itch da Moira no endereço moira-games.itch.io, baixar as nossas aventuras de uma página, nossos One Page Dungeons e outras criações que vêm por aí. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.